Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Segundo conheci, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Vamos só as vozes declarar. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, queridos. Para levantar as suas mãos diante do Senhor, declarar: Senhor, para todos sempre, queremos cantar o teu amor. Para todos sempre, bem dizer a ti que o Senhor é bom. Declaramos que para todos sempre tu és a razão de nosso louvor. Se exaltado o teu nome, Senhor, porque estamos aqui pelas tuas misericórdias, pela tua bondade neste lugar. Declaramos que o teu nome em todo o tempo há de ser louvado em nossos lábios. Muito obrigado, Senhor, por nos atrair nessa noite, para bendizer, para adorá-lo, ao Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. No nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Amém. Sejam bem-vindos, queridos irmãos amados. Som. Maravilhas. Você pode declarar a paz de Jesus para quem está do seu lado, declarando: seja bem-vindo. Que bom estar aqui, que bom estarmos juntos para engrandecer ao nome do Senhor. Que alegria recebê-los aqui, queridos. Maravilhas. Pode tomar o seu assento, por favor. Seja bem-vindo, você que está conosco pela primeira vez. Que alegria recebê-lo aqui. Aos que estão conosco também pela transmissão da internet. Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos juntos. Queridos, nós gostaríamos de trazer aqui alguns recados importantes, tá? O primeiro é para você colocar na sua agenda. Você que não está sabendo ainda, nós teremos os dias 12 e 13 de agosto, Festa das Nações. Um tempo muito especial, você já sabe. Se você não sabe como que é, coloque na agenda e esteja conosco, será um tempo muito abençoado. Agora, este recado, esse convite, é para as mulheres, irmãs abençoadas. Nesta quinta-feira, dia 21, estará acontecendo o encontro Rede Mulher. Estará com vocês aqui, mulheres, irmãs amadas, a pastora Mônica, para estar ministrando, compartilhando a palavra do Senhor. Tenho certeza que será uma bênção. Encoraja aí, né, o marido ou o pai, cuidar das crianças, cuidar de casa, para que a esposa possa vir abertamente o coração para ser ministrada, que cremos será uma bênção. E sábado, jovens abençoados, animados, estará acontecendo o DIP, um tempo muito especial para os jovens, às 20 horas, com um tema muito interessante: como usar a profissão para honrar a Deus. Como usar a profissão para honrar a Deus? É curioso esse tema, é muito importante e eu acredito que seja pertinente você vir e conhecer. Você que se sente jovem aí,
pode vir participar, que este tema realmente é muito interessante, será uma bênção. E neste domingo, irmãos amados, com alegria, nós estaremos celebrando ao Senhor Jesus e teremos o Celebra Kids. As crianças estão aí animadas, não é? A equipe sempre encorajada, sempre animada para estar preparando e sempre ofertando o melhor para o Senhor Jesus. E estará acontecendo neste domingo, Celebra Kids, neste tema, Operação Resgate. Atenção, irmãos, somente na segunda celebração que teremos o Celebra Kids, tá bom? No culto das 19h30. Pai, se programe para trazer seus filhos, realmente será um tempo maravilhoso, tá joia? E eu quero chamar você que deseja conhecer mais sobre este tema, Teologia da Salvação. Venha participar conosco, no entanto, precisa que seja dado o nome. Dê o seu nome na inscrição, que estará acontecendo a partir do mês já de agosto. Importante você fazer o seu nome, você que deseja participar. Eu creio que será muito importante você se aprofundar e conhecer mais sobre este assunto. Quantos irmãos aí estão firmes no propósito de jejum? Se aprofundando cada vez mais em oração. Ei, jejuadores. Existe essa, né, pastor? Jejuadores. Quero pedir aos irmãos para ficarem em pé. Aliás, todos queridos, por favor, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Nós cremos, irmãos, que nós iremos conhecer mais do Senhor. Conhecer mais de Deus para que Ele seja conhecido através de nós também. Quanto mais conhecermos a Deus, mais Ele será conhecido. Como Deus será conhecido através de nós se não o conhecermos, não é? Por isso que eu encorajo você a aprofundar-se mais sua vida de oração, de consagração, para primeiro conhecer a Deus, segundo o propósito, Ele ser conhecido através da sua vida. Vamos orar ao Senhor nessa hora, encorajar você a continuar firme na presença do Senhor Jesus. Senhor, nós desejamos ardentemente este alimento sólido, que nos leva a crescer na graça, no conhecimento. Desejamos verdadeiramente conhecê-lo, intimamente, como o Senhor deseja, como o Senhor quer e deseja que nós venhamos conhecê-lo, ao Senhor, de uma forma íntima. Desejamos ter uma sensibilidade com a Tua voz, Pai, que nesses dias nós possamos ser desafiados a se envolver mais e mais na Tua presença, ouvindo a Tua voz em meio à Tua palavra. Que o Senhor venha revelar pontos cegos em nós, as quais não temos a capacidade de nos aperceber, mas nós clamamos a Ti, Senhor, que sejamos restaurados completamente nesses dias pela Tua graça. Nós desejamos Te conhecer mais e mais, para que o Teu nome seja conhecido, Senhor. Sim, Pai, nós oramos, continue renovando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, que possamos, Deus, continuar firmes nesse propósito, nessa caminhada de jejum e oração, que em todas as coisas, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós iremos nessa hora, irmãos meus, continuar louvando ao Senhor com a nossa canção, e também louvar ao Senhor através de nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado, aproveite esse momento para, durante o louvor, estar vindo aqui à frente, trazendo entre esses momentos aqui, vai ser um momento muito especial. Mas você que não veio preparado, que é visitante, por favor, não se constrange. O importante é que você está aqui para juntos louvar ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Separar, e mesmo se eu me abalar, o Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre, o Teu amor não
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha e nunca falhará. Pois Ele é o Deus poderoso, Deus que está sobre todas as coisas, que nos ama, que entregou sua vida por nós. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, pois Ele é o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Ele tem o melhor para nossa vida, e sempre quer o melhor para nós. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Você pode declarar isso acreditando que você está cantando. Tu fazes que tudo, se Ele faz o melhor para nós. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Pois tu és o mesmo pra sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, e teu amor não falha e nunca falhará. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Aleluia. Ele te dá honra, te dá glória.
Senhor, queremos te agradecer por esse amor que não falha, ó Pai. Esse amor infalível, ó Pai, que naquela cruz se entregou por nós, ó Pai. Era para nós termos morrido, ó Pai, mas o Senhor se entregou em nosso lugar, ó Pai. Que amor é esse, ó Deus? Um amor, ó Pai, que nos alcança a cada dia, ó Pai. Por nosso pecado às vezes não enxergamos, ó Pai, o Seu tocar, ó Pai, e Seu amor sobre nós, ó Pai. Mas nessa noite, ó Pai, queremos dizer, ó Pai, declarar ao Senhor, ó Pai, que estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, ó Deus, pois é o Senhor que merece todo o nosso louvor e adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, receba o nosso louvor este lugar, ó Pai. Que dê para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Queremos te adorar, ó Deus, te engrandecer, ó Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei dos meus, nunca saberemos, ó Pai. Eu nunca saberei dos meus, nunca saberemos o preço dessa entrega, ó Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
declaramos a Ti, ó Deus, vim para dizer que Tu és tudo para nós, ó Pai, és totalmente amável, digno de todo o nosso louvor, ó Pai. Tu és tudo em nossas vidas, ó Pai, é isso que declaramos essa noite aqui neste lugar, ó Pai. Tu és tudo em nossa família, ó Pai. Tu és tudo em nosso trabalho, ó Pai. Declaramos que precisamos de Ti, ó Pai, para que o Senhor venha governar todo o nosso ser, ó Pai. O Senhor venha, ó Pai, limpar e cuidar do nosso coração, ó Pai. Que através dessa palavra, essa noite, neste lugar, ó Pai, o Senhor venha ensinar a nós mais uma vez, ó Deus, para que possamos nos aproximar da Sua presença, ó Pai, para que possamos nos aproximar dos Seus pés, ó Pai, prostrados, ó Pai, nos rendendo a Ti, ó Deus, mais uma vez, ó Deus. Por isso recebe o nosso louvor, ó Pai, e o nosso clamor essa noite, ó Pai, que o Senhor possa ouvir, ó Pai, pois precisamos de Ti, ó Pai, e ansiamos por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Louvor por nos conectar com essa verdade que nós precisamos declarar todos os dias. Jamais saberemos o preço que foi pago pelos nossos pecados. Amém, meus irmãos amados? Queridos, nós temos alegria nessa noite, está recebendo um pastor muito amado aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Quero chamá-lo aqui, o pastor Valdemar. Faça favor, meu querido. Pastor Valdemar, da 2ª IPI de Londrina. E tem uma alegria de conhecê-lo, um irmão muito amado e precioso, viu, irmãos? Precioso, está junto da família, vai estar apresentando para nós. E temos a certeza que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Amém, queridos? Boa noite, meus irmãos. Paz e graça seja com todos vocês. Que bom estar aqui. Eu quero agradecer já o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa conhecer mais um pouco da família de Deus aqui em Sertanópolis, né? E que bom que você está aqui. Graças a Deus por isso. Como o pastor Rodrigo falou, nós estamos vindo de Londrina, né? Longe, né? Logo ali. E eu estou muito bem acompanhado, graças a Deus, pela minha preciosa. E hoje eu aprendi de um senhor num velório que disse assim: sempre quando você for falar da sua esposa, fala que ela é sua eterna namorada, não é só sua esposa, não. Então, minha eterna namorada Fabiana, me acompanhando, nossos 2 filhos, Heloísa, de 5 anos, Lucas, de 2 anos, que acredito estão lá, devem estar dando um trabalhinho lá para no Kids, e uma intercessora fiel, uma amiga, uma companheira, que é a sogra da Fabiana. Alguém sabe quem é? Minha mãe, né? Também veio, mas deve estar lá com o Lucas. Que o Lucas, vocês vão ter a oportunidade de conhecer, talvez hoje ainda, aí. É um terremoto, mas é uma bênção de Deus. Amém, queridos? Mas é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu até comentei com o pastor Rodrigo, acho que fugindo um pouco do tema, né, que eu observei que vocês têm apresentado, observado nas terças-feiras, um tema muito interessante, né? Rompedores. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre a esperança. Então eu convido você, se você trouxe a sua Bíblia, quiser abrir o seu aplicativo, ou acompanhar pelo telão, que acredito vai ser projetado ali, Evangelho de Mateus, capítulo 8, vamos ler do versículo 23 ao 27. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Diga assim: de repente. Fala de novo: de repente. Você vai entender porque dessa ênfase. Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar,
de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui Jesus intencionalmente convida e convoca os discípulos, mais especificamente os 12 que os seguiam, os acompanhavam de perto e intensamente, para ir até o outro lado do Mar da Galileia. Eles estavam ali do lado da região do Monte das Oliveiras, onde Jesus, um pouco antes, havia ministrado o seu primeiro ensino, de acordo com o Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E após alguns episódios de cura, de libertação, alguns encontros, Jesus toma a decisão: vamos atravessar o mar. Até porque havia uma grande multidão que os enredavam, que os, de certa forma, perseguiam, e parece que sufocavam, de certa forma, Jesus, os discípulos. E Jesus fala: olha, vamos para o outro lado, não só a fim de fugir da multidão. Óbvio que eu estou brincando aqui, eles não tinham intenção de fugir da multidão, mas Jesus tinha uma grande intenção de uma missão do outro lado, que se você for ler os demais versículos, você vai ver que Jesus teve um esplêndido encontro com duas pessoas, dois homens encarcerados, aprisionados pelo inimigo das nossas almas, e ali eles foram libertos. Mas o fato é que nessa caminhada, ou nessa viagem, na travessia do mar, esses homens, e por que não dizer jovens, porque talvez Jesus fosse o mais velho da turma ali, né? O 13º homem, o mais velho, com seus 30 anos, talvez 31 aqui já, não sabemos exatamente, porque ele começou o ministério com 30 anos. Mas o fato é que Jesus convidou 12 jovens para acompanhá-lo. Nós sabemos apenas que Pedro era casado. Nós temos esse relato um pouco antes aqui, que Jesus vai até a casa dele e cura a sogra dele, né? Deu um grande presente para Pedro. Falou: olha, está aqui, só sogra curada, que bênção. Mas esses jovens se deparam numa situação muito inusitada. De repente, sobrevém uma tempestade, uma tormenta, uma crise terrível sobre estes jovens. Eles eram, alguns deles, pescadores, experientes no mar, tinham conhecimento, tinham passado horas e horas da sua vida e conheciam o mar e sabiam muito bem como enfrentá-lo. Mas nessa ocasião, eles foram pegos como que de surpresa, porque quando o texto diz de repente, esse de repente é algo repentino, é algo inusitado, ninguém espera. Do nada, acontece algo na nossa vida que simplesmente nos vemos perdidos e sem saber o que fazer. Você já sentiu assim? Você já teve um de repente na sua vida? Você já teve um de repente que você pensou: meu Deus, e agora o que fazer? Por isso que eu quero falar hoje sobre a esperança em meio à crise. Esses homens, ou esses jovens, enfrentaram uma grande crise no Mar da Galileia. Mas com uma grande diferença de muitos outros, talvez, que enfrentaram talvez a mesma tempestade, a mesma tormenta em outras ocasiões, é que estes homens tiveram uma esperança. E graças a Deus que essa esperança tem um nome chamado Cristo, chamado Jesus Cristo, que estava no barco. O texto começa dizendo: entrando ele no barco, Jesus estava presente. Eu fico pensando, se a gente entender que todos nós estamos sujeitos, estamos à mercê de adversidades, de crises, nós precisamos
entender que nós vamos passar por crises, mas a diferença não que tipo de crise vamos enfrentar ou estamos enfrentando, se vamos sair dela ou não, mas como estamos enfrentando essa crise. Ou melhor ainda, com quem estamos enfrentando essa crise. Em quem está depositada a nossa confiança ou em quem está a nossa esperança. Essa é a diferença. Esses jovens tiveram a alegria, a felicidade de ter a sua esperança ali pertinho com eles. Então eu quero observar com os irmãos o seguinte: em Cristo nós temos esperança em toda e qualquer crise. Grave isso. Em Cristo nós temos esperança em toda e qualquer crise. Não estou dizendo que nós não teremos crise. Não estou dizendo que nós não enfrentaremos situações difíceis, mas em Cristo nós temos esperança. Amém? Por isso eu quero observar, meus irmãos, 3 verdades sobre esse texto, para que venhamos ter esperança em meio à crise. A primeira verdade é que Cristo permite a crise. Simples. Jesus permite. O texto diz que Jesus entrou no barco com estes homens. Era a intenção de Jesus atravessar o mar da Galileia para uma grande missão, como já disse. E Jesus sabia muito bem o que aconteceria. Você acha que não? Jesus era aqui como homem, amigo, companheiro, mestre, ensinador, salvador, mas ali, mesmo em carne e osso, como disse Paulo em Colossenses, ele tinha a plenitude da divindade de Cristo. Como disse o autor da carta aos Hebreus, ele era a expressão exata do ser de Deus. Então eles tinham no barco não somente o Jesus histórico, como a gente gosta de falar na teologia, mas o Jesus divino, o Deus homem. Aquele que nós cantamos agora nessa última canção, que ele veio, deixou a sua glória, se humilhou e veio em carne e osso como eu e você, gente como a gente. Era ele que estava ali nesse barco. Mas esses jovens estavam aprendendo ainda acerca de Jesus. Estavam aprendendo a segui-lo e aprendendo a obedecê-lo e a amá-lo. Mas a verdade é que Cristo permitiu uma crise na vida destes jovens. E sabe, Ele permite isso mesmo que Ele esteja presente. Quando o texto diz no versículo 23 que Ele estava no barco, a gente se pergunta, mas por que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo o Criador, porque se você lembrar, se a gente voltar nossos olhos para João, capítulo 1, a gente vai entender que Ele era antes da criação do mundo, e por Ele foram criadas todas as coisas. Paulo fala isso também nas cartas aos Colossenses. Então, estava ali o Criador, mas permitiu que a própria criação enredasse esses jovens numa grande tormenta. Cristo permite a crise nas nossas vidas, mesmo Ele estando presente. O propósito de Jesus era atravessar o mar, e se a gente observar que o mar da Galileia, ele é peculiar, singular, porque há quem diga até que não deveria nem ser chamado de mar, porque é como se fosse um lago gigante. Mas, dependendo da época, ou dependendo da temperatura do local ali, pode acontecer algumas tormentas por causa das montanhas que cercam um lado do mar, e o vento frio que desce se choca com o ar quente, e aí acontece. E nesse exato momento, tudo isso aconteceu e fez com que esses jovens passassem por uma crise. Mas Jesus permite a crise, mesmo estando no barco, porque Ele disse certa vez, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nós conhecemos muito bem. Eu disse isso para que vocês tenham paz.
porque no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele permite a crise mesmo estando no barco, mesmo estando presente, mas Cristo permite a crise, ainda que pareça que ele esteja ausente. Ele está presente na nossa vida, ele está presente conosco, mas ainda que ele esteja presente, parece que está ausente, é ou não é? Você já se pegou em situações, em momentos, em circunstâncias na sua vida, que você se pergunta: onde está Deus? Por que estou passando por isso, por aquilo? Por que me sobreveio isso? Por que, Senhor? Parece que Deus está calado, fechou os seus ouvidos, parece que o céu está cerrado, e nós parece que estamos sozinhos, mas na verdade Deus sempre esteve conosco. Cristo sempre esteve no barco. O fato é que Ele está dormindo. E aí eu me pergunto, eu já li comentários, já ouvi pregações, e a gente não tem uma afirmação de como que seria esse sono de Jesus. Será que ele estava cansado mesmo? Será que realmente ele estava desapercebido, desconexo de tudo que estava acontecendo? Uma turbulência, o barco se agitando, ondas talvez inundando o barco. Nos outros evangelhos vai dizer que eles quase chegaram a inundar. Será que Jesus realmente estava distante de tudo isso e sem se preocupar? Bom, alguém poderia dizer assim: bom, mas é o próprio Senhor, né? Autor da vida, Criador dos céus e da terra, ele estava super tranquilo, nada aconteceria com ele, não é verdade? Mas e os seus amigos, e os seus discípulos, e os seus jovens, e eu e você? Quando nos vem uma adversidade, nos pega de surpresa, de repente, onde está Deus? Deus está onde sempre esteve. Está tão perto quanto a gente imagina. A gente só precisa perceber. Não sei se você já viu um texto que diz, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, reconhece-o, está falando de Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele está próximo, está tão perto quanto a gente imagina. O fato é que Cristo permite a crise para provar a nossa fé. O versículo 25 vai dizer que os discípulos foram acordar o Mestre. Sabe como? Clamando. É como se Jesus permitisse essa situação na vida desses jovens para ensiná-los algo. Ensiná-los uma certa dependência. Ensiná-los uma certa confiança. Ensiná-los a de fato esperarem em Deus e de fato confiarem, dependerem e esperarem nele, por Ele. Esses jovens, eles não tiveram outra saída a não ser buscar socorro somente naquele que realmente pode ou poderia salvá-los. Esses jovens tinham dentro do seu barco a fonte certa de salvação, a fonte plena de resgate, de socorro e de salvação. Tão perto. Então não viram outra oportunidade a não ser recorrer ao seu Mestre. E aí eles, como que ironicamente, né, ou então: Senhor, imagina a cena, você passando por uma situação difícil, delicada, que te rouba as energias, que te enreda numa angústia, num sofrimento, dor, e você se pergunta: Senhor, como é que o Senhor pode estar dormindo? Dormindo, Senhor. O barco está quase virando, estamos quase afundando, e o Senhor está cochilando. O Senhor está de brincadeira, né, Jesus? Mas Jesus faz tudo perfeitamente e com um propósito. Nós cantamos aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto.
Sabe, é no fogo das provações que nós somos forjados. Como diz Tiago na sua carta, no 1º capítulo, versículo 2 a 4, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque é no meio da provação que nós crescemos, nós aprendemos, nós somos forjados, nós somos lapidados como que uma joia preciosa que precisa ser, sabe, lixada, esfregada, polida, até brilhar, até realmente dar o seu máximo. É isso que Deus faz conosco nas provações. Nós não entendemos, nós não temos respostas, nós questionamos, mas o fato é que Ele permite. Ele permite. E lembra que eu falei? Há uma grande diferença para quem passa por crises e tem Jesus no barco, porque tem a sua esperança tão perto e tão presente. Não tem o que temer, não é? Sabe, esse de repente, eu tenho uma história, compartilhei um pouco com os pastores, e eu sofri uns de repentes na minha vida, que me marcaram muito e exigiram muito de mim. Deus me ensinou muitas coisas. Ainda com os meus 25 anos de idade, eu casei pela primeira vez. A Fabiana é minha segunda esposa. Calma, eu já vou explicar. Eu fiquei viúvo com apenas 11 meses de casados, no meu primeiro casamento. A primeira esposa teve, o nome dela era Vanessa, ela teve como que uma leucemia, sabe, uma doença rara chamada púrpura, talvez algumas pessoas aqui conheçam, talvez teve casos na família, ou conheçam casos assim, e essa doença ceifou a vida dela com uma semana apenas do diagnóstico, de que ela passou mal, foi para o hospital, e uma semana apenas, nem uma semana, 6 dias, ela veio a óbito. 11 meses de casados. Mas antes disso acontecer, 2 dias depois do meu casamento, que foi no sábado, 2 dias depois, meu pai faleceu. Então foi um misto de emoção. A felicidade e a alegria do casamento, começar uma nova história, construir uma nova história, ter uma nova vida, expectativa, prospecção. Tudo vai começar agora, tudo vai ser diferente. Meu pai falece 2 dias depois. 3 meses depois, houve um outro de repente, com a partida do meu avô, o pai do meu pai. Foi tão difícil. E aí, com 5 ou 6 meses depois, completando 11 meses do casamento, a esposa. Meus irmãos, foi um de repente tão terrível na minha vida. Um baque que me tirou o chão. Eu estou compartilhando isso com você para mostrar que todos nós estamos passíveis, estamos sujeitos a crises. Seja ela por consequência dos nossos pecados, por causa do orgulho, da soberba, da arrogância. Sabe, essa sede de poder, seja por conta de fatores internos, o próprio medo, a angústia, a depressão, o pânico. A crise pode vir por fatores externos, como no caso desses jovens, como no meu caso, fui pego de surpresa, tive a minha história mudada, e agora o que fazer? O que fazer? Eu lembro que, se eu não me engano, no dia seguinte, ou quando voltamos do velório, enterrando a esposa, voltando do velório, eu não voltei para o nosso apartamento na época, não tive coragem, demorei 3 meses para voltar para o apartamento e apenas para arrumar, ajeitar as coisas e depois ainda um tempo para voltar de fato. Mas eu fui para a casa da minha mãe, fiquei alguns meses lá, me recuperando. Mas eu lembro que quando eu cheguei na casa da minha mãe, sentei numa cama, com a porta fechada, talvez para tentar descansar. Eu lembro que eu estava sentado na cama e me veio uma sensação de intensa solidão.
solidão terrível. Talvez alguém aqui já passou por isso e sabe do que eu estou falando. E onde a gente busca socorro? Onde nós encontramos forças para suportarmos, para prosseguirmos, para avançarmos, é somente naquele que está no nosso barco. Nós não estamos sozinhos e não passamos sozinhos. Claro que levou um certo tempo para nos reerguermos, para continuarmos a nossa vida, mas Deus, Ele tem todo um jeito de trabalhar conosco para ressignificar a nossa história. Hoje, Deus me deu uma nova história com a Fabiana. Deus restaurou a minha sorte com a Fabiana, me dando uma nova família, de fato uma família, né? Não tive filhos no primeiro casamento, mas a Fabiana me deu a alegria de 2 filhos, 2 herdeiros. O fato é que Cristo permite a crise, meus irmãos. Mas a segunda verdade, nesse texto, é que Ele tem poder e autoridade sobre a crise. Se Ele permite, é óbvio que há um propósito. É óbvio que há uma razão, é óbvio que há um objetivo que talvez só Ele saiba, a gente vai descobrir depois. Mas Ele permite, e não só permite, Ele tem poder e autoridade sobre toda e qualquer crise em nossas vidas. E sabe quando que a gente percebe isso? Quando a gente é confrontado na nossa fraqueza. Se você prestar atenção, no versículo 26, lá na parte A, vai dizer que Jesus, na procura dos discípulos, mestre, você está dormindo, vamos morrer, o senhor não vai fazer nada. Sabe o que ele diz? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Parece que Jesus vai no âmago, vai no centro, vai no profundo, no escondido da alma desses jovens, e dizia assim: por que vocês estão perecendo naquilo que mais vocês deveriam estar firmes? Que é na fé, é na confiança, porque eu estou com você. Esse barco não está à deriva, esse barco não está prometido à ruína, por quê? Porque Cristo está nele. Essa família que está em crise não está prometida à ruína, por quê? Porque Cristo está nessa família. Há esperança para você, há esperança para a sua empresa, há esperança para o seu filho, há esperança para toda e qualquer circunstância em Cristo Jesus. E Jesus confronta esses jovens meninos, quase que dizendo: meninos, jovens de pequena fé, vocês nem imaginam, nem sonham o que eu posso fazer. Quem é que está com vocês? Nós somos confrontados naquilo que menos esperamos, mas que é mais importante. Mais importante. Eu vou lhe dizer algo aqui. Eu, quando passei as minhas perdas, eu aprendi a caminhar com as minhas próprias pernas com Deus, sabia? Eu sempre fui apreciador da espiritualidade da minha mãe. Eu não sei se ela está aqui, ou deve estar lá ainda, talvez nem esteja ouvindo. Mas ela sabe disso, eu já falei isso. Eu aprendi a ler a Bíblia com ela. Eu aprendi a orar com ela. Minha mãe me ensinou os caminhos do Senhor, e eu sou muito grato a ela por isso. Mas talvez eu sempre vivi escorado na espiritualidade dela, ou talvez na espiritualidade do pastor, talvez na espiritualidade de um líder. Sempre fui apaixonado por pregação, via pregadores na internet, pregadores na televisão não, porque vocês sabem que... via, porque na época a gente comprava um CDzinho, né, pastor Denis? E assistia pregadores aí, renomados. Mas talvez a minha fé se escorasse, ou se espelhasse em outras pessoas, em terceiros. Quando eu tive as minhas perdas, é como se Deus me chamasse para uma profundidade, é como se Deus me chamasse para uma imersão. Eu vi escrito ali, imersão. Sabe assim, Valdemar, não tente entender as coisas, não queira ter explicações, apenas confie em mim. Eu estou com você, eu não te abandonei, jamais vou te abandonar, eu estou com você, sempre estive.
olhe para mim, confie em mim, viva em mim, espere em mim, busque a mim, ouça-me, ande comigo. E ali eu tive um momento, alguns meses, nem um ano, eu até comentei isso com os pastores, quase que como que um desvio dos caminhos do Senhor, mas eu pisei no freio, eu dei um passo para trás, eu falei: Senhor, no tempo certo eu volto à ativa, na igreja, sabe? Mas aí Deus trouxe a Fabiana, e houve uma restauração, tanto nas minhas emoções, nas minhas perspectivas de vida, quanto na minha fé. E eu aprendi a caminhar com Deus. Aliás, estou aprendendo, né? A gente vive passando crises, a gente vive sofrendo algumas adversidades, e Deus sempre nos ensina algo, sempre, sempre. Então Deus quer nos transformar em nosso caráter, nos amadurecer. Talvez você se pergunte: Deus, por que o Senhor me permite isso? A pergunta é errada. Você já deve ter ouvido isso. Nunca pergunte: Senhor, por quê? Pergunte: para quê? Porque há um propósito. Se Ele permitiu, a palavra de Deus diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é soberano. Ele tem domínio e controle sobre todas as coisas, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quem somos nós para questionar: Senhor, por que o Senhor fez isso? Há um texto em Jó, eu citei isso hoje de manhã num velório. Nós fomos numa irmãzinha que o Senhor recolheu lá na igreja, muito querida, e conversando com o filho dela, e a gente chegando a essa conclusão: Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Tem um texto em Jó que na NVI vai dizer o seguinte: Ele é Ele. Pronto, acabou. Ele faz o que Ele quer. A gente não tem autonomia, nós não temos autoridade, liberação para questionar Deus. Fazemos. Mas o que Ele espera de nós é entender a sua vontade, o que Ele quer de nós. Não é o porquê Ele permitiu, mas o para quê. Ele tem autoridade e poder sobre as nossas crises. Ele está no controle. Sabe, quando nós reconhecemos que Ele tem poder e autoridade sobre a crise, quando Ele se levanta com poder, quando de fato nós percebemos a manifestação do poder dEle, restaurando as coisas, ajeitando as coisas, tocando no nosso interior, no nosso coração, nos apontando o caminho. O texto vai dizer que quando esses homens procuraram Ele clamando, e Ele dá uma invertida nesses jovens, homens de pequena fé: por que vocês estão com medo? Então Ele se levanta e simplesmente repreende os ventos e o mar. Tão simples, talvez até delicado, sem esforço nenhum, né? A gente imagina que Ele gritou: vento, para! Eu acho que não. Eu acho que com muita tranquilidade: vento, sossega aí, acabou para você. Essa tormenta acaba agora. Para. Entende? Quem é que faz isso? Quem é que dá essa autoridade? Quem é que determina isso? Não somos nós, é Ele. É Ele que está no barco, é o Senhor que tem o domínio de todas as coisas. Quando nós reconhecermos que só Ele pode nos socorrer, lembra de Salmo 38, versículo 21, 22, que diz assim: Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Quando somente nós recorrermos à autoridade, o poder dEle, aí sim nós poderemos ver a crise cessar. Ou se ela não cessar, nós entenderemos que Ele está no controle, Ele pode todas as coisas e Ele faz o que Ele quer, é no tempo dEle. Amém, meus irmãos? Amém. Quando nós entendemos que não estamos no controle, não é por nossa própria força, mas Cristo
também tem poder e autoridade sobre a crise para nos trazer a perfeita paz. O texto vai dizer, no final do versículo 26, que depois que ele repreendeu o mar, repreendeu o vento, houve paz, houve bonança, completa bonança, o texto vai dizer. Deus não faz nada pela metade. O Senhor não permite nada nas nossas vidas sem propósito. E se Ele tem um propósito, e se Ele permite, é porque Ele tem algo a realizar. Na minha vida, na sua vida, na nossa família, e Ele faz tudo por completo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando meu pai faleceu, ele ficou internado na Santa Casa de Londrina. Eu não lembro se foi no penúltimo dia, ou um pouco antes dele falecer, também foi uma semana no hospital internado. Teve um momento ali na porta, na entrada do hospital, que foi muito marcante para mim. A minha mãe, com os 4 filhos, eu tenho 3 irmãs mais velhas, então na verdade eu tive 4 mães, né? Quem é caçula aí sabe. Nós nos reunimos ali, e houve ali uma reconciliação entre as irmãs. Houve perdão, houve choro, houve algo lindo de Deus ali, sabe? Deus trabalhando em cada coração. Meu pai estava quase morrendo, e Deus estava restaurando relacionamentos. Que negócio é esse? Deus não faz nada incompleto, Ele tem tudo sob controle. Então, se essa crise veio, não se desespere. Ele sabe o que faz, Ele cuida de cada um. Esses jovens, todos eles, estavam diante do poder e da autoridade do Senhor, e talvez um olhavam para o outro, entre olhando e talvez se questionando, meu Deus, quem é esse? Quem é Ele de fato? É Ele. Vamos crer mais nele, vamos confiar mais nele, vamos investir mais a nossa vida nele. Sabe, nenhuma crise vem para permanecer, nenhuma. Umas demoram mais para passar, outras deixam marcas, parece que cruéis em nosso coração, mas nenhuma permanece para sempre. Há um dia determinado para um basta. Há um momento em que Jesus vai se levantar e vai dizer: crise, adversidade, relacionamento rompido, porta fechada, doença, e se nada disso acontecer, passar, Ele vai dizer: ei, olhe para mim, confie em mim, eu estou com você nesse barco, isso é o que importa. Se esses discípulos não tivessem a tempestade cessada em suas vidas ali, eles teriam que entender que isso não importava, o importante é que Cristo estava ali. Mas em terceiro lugar, e para a gente concluir, a terceira verdade sobre esse texto é que Cristo triunfa por meio da crise. O nosso Senhor, o nosso Cristo, triunfa por meio da nossa crise. Sabe como que Ele faz isso? Quando nós ficamos admirados com o seu poder. Versículo 27, na sua parte A, bem no comecinho, vai dizer que os homens ficaram perplexos, quando Ele repreende os ventos, o mar, tudo se cessa, há uma completa bonança, esses homens ficam estarrecidos, não é só admirados, perplexos, estarrecidos, chocados. Quem é esse que tem todo o poder sobre o mar, sobre os ventos, tem toda a autoridade? Quem é esse? É isso que o Senhor espera de nós. Como você tem olhado para Jesus? Como você tem caminhado com Jesus? Você tem observado, você tem desfrutado, você tem percebido o poder dEle, você tem o adorado, você tem o exaltado por quem Ele é. Não é o que Ele faz, é quem Ele é. Porque por mais que essa atitude ou essa ação de Jesus de cessar a tormenta fosse um grande feito,
eles ficaram admirados não com o feito de Jesus, ficaram admirados com quem Ele é. Quem é este? Quem é este? Esse deve ser o anseio do nosso coração, a maior pergunta e interrogativa do nosso interior, do nosso ser. Quem é este a quem nós buscamos? Qual é o anseio do teu coração? Você está passando por crise e você só vê a tormenta, você só vê a adversidade, mas Ele está dizendo a todo momento, ó, olha para mim. Pare de olhar fora do barco, olhe para dentro do barco. Pare de olhar para fora de si, olhe para dentro de si, eu estou com você. Quem é este? Na crise, o Senhor se revela a nós. E este, eu acredito, é o maior propósito. Do propósito de Deus nos permitir passar por crises, é porque Ele se revela a nós. Portanto, nós precisamos voltar a admirar o nosso Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos voltar a adorar verdadeiramente o nosso Senhor, quando nada mais nos importa além dEle mesmo, nada, só Ele. Sabe quando você não tem forças, você não tem ânimo, sabe quando você não vê saída e a única coisa que te resta, e é isso mesmo que você precisa fazer e que Ele espera de nós, é que nós venhamos à presença dEle e dizemos: Senhor, só para te adorar foi que eu nasci. Eu vim para adorar-te, como nós cantamos aqui, não vim no culto para adorar, eu vim ao mundo para te adorar, Senhor. Então não importa o que aconteça, não importa a circunstância, o Senhor me criou para te adorar. Sabe aquela música do Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus? É mais ou menos assim. O Senhor Jesus, Ele triunfa por meio da crise quando nós reconhecemos quem Ele é. Quem é este? E sabe quem é este? É aquele que disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda, não há o que temer. Não há o porquê ter angústia, pânico, medo. Você tem alguém no seu barco. Se você um dia creu, se você um dia abriu o seu coração para entender que Jesus é o Senhor e Salvador, você tem a esperança no seu barco. Você não vai sucumbir, você não vai inundar, você não vai afundar, porque Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre a sua vida. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Você acha que você não pertence, não está debaixo dessa autoridade? Claro que está. E Ele fala isso para a sua igreja, para os seus discípulos. Nós fazemos parte disso. E mais ainda, quem é este? É aquele que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero te convidar a ficar em pé. Se você entende que essa palavra é para você, talvez você pense em alguém que você tem orado, você tem buscado, você tem esperado um milagre de Deus na vida dessa pessoa. Cristo permitiu a crise na vida desses discípulos em meio ao alto mar, mas Ele a repreendeu e triunfou sobre a tempestade. Por quê? Porque esteve presente o tempo todo. Sabe o que eu tenho aprendido? Queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar agora. Sabe o que eu tenho aprendido? Que a vida cristã sem crise é ilusão. A vida com Jesus sem crise é ilusão. Mas a vida cristã que só tem crise é engano. É engano. Você não deve viver no vitimismo, sobrepujado por provações e adversidades, achando que a vida não tem sabor, vivendo um dissabor. A vida tem valor e tem sabor, é alegria. Por quê? Porque Cristo está no barco. Mas sabe de uma coisa? A vida cristã,
aliás, a vida que está em crise, mas sem Cristo, aí, meu irmão, aí sim é medo e angústia. Se esses discípulos não tivessem Jesus ali, o que você acha que teria acontecido com eles? A vida cristã sem Jesus, ou a vida que está em crise sem Jesus, é medo e angústia. Mas a vida que está em crise com Cristo é esperança e paz. Paz no nosso coração, paz no nosso interior, consciência tranquila, porque eu estou debaixo da autoridade daquele que tem todo o poder, e a minha vida está sob o seu controle, sob o seu domínio. Então não é uma enfermidade que vai dizer quem eu sou, não é uma adversidade que vai dizer quem eu sou, não. Ele está no controle. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque acima de toda circunstância, de toda adversidade, Senhor, de toda crise que talvez estejamos enfrentando ou possamos enfrentar, o Senhor é Deus. O Senhor tem total autoridade, total poder, total domínio, total controle. O Senhor reina, o Senhor é majestoso, o Senhor se assenta no trono, e não só no trono celestial, mas no trono do nosso coração. Então é o Senhor quem manda em nossas vidas, Pai. O Senhor nos permite passar por situações, e nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, faz-nos entender que o Senhor não nos deixa só, mas o Senhor está conosco, a Tua presença nos basta, a Tua graça nos basta, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos anima, é o Senhor quem nos encoraja, é o Senhor quem nos impulsiona a viver. Oh Senhor, traz ânimo para o abatido, Pai. Quem sabe o Senhor possa restaurar nessa noite a esperança perdida, que não é simplesmente um conceito, uma religião, mas é o Senhor Jesus, é uma pessoa. Pai, restaura corações nessa noite, restaura os ânimos, restaura a pequena fé, Senhor, que o Senhor sabe que por mais que seja pequena, mas se estiver num grão de mostarda, ó Deus amado, se estiver depositada no grande Deus, pode muito em seu efeito. Pai, fortalece meus irmãos, Senhor, que possamos aprender com as nossas crises, aprender, Senhor, que o Senhor tem um propósito, o Senhor quer nos ensinar algo, o Senhor quer, Deus amado, nos dar leveza e confiança no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus, irmãos, diante de uma palavra como essa, que nos encoraja tanto, como não nos render em adoração a Ele, ao Senhor. Quero chamar você que já está na campanha, da primeira à sétima, você quer iniciar hoje, aliás, esse propósito, 7 semanas por uma causa. Nós ouvimos uma palavra de esperança. Nosso Deus, Ele é esperança. E eu quero encorajar você nessa hora a sair do seu lugar. Nós vamos estar aqui junto com os irmãos intercessores, pastor Denis, todos nós aqui juntos, orando com você. Essa palavra tocou seu coração, mesmo que você não esteja na campanha, disse: é comigo o Senhor está falando. O Senhor quer renovar a minha esperança, a minha confiança nele. Saia do seu lugar, abra o seu coração, venha realmente clamar pela presença do Senhor que está neste lugar, querido. Enquanto nós estivermos aqui louvando, pode sair do seu lugar agora. Nós iremos fazer isso neste momento, clamando a presença do Senhor, que é o nosso Deus. Amém, queridos? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. A fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. O Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Você pode declarar isso? Fonte da salvação, só tu és Jesus. É tudo sobre Ele que fazemos aqui essa noite. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Não estamos sozinhos. Oh, Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse que coloca fim às enfermidades? Quem é esse que coloca fim às crises? Quem é esse que traz alegria ao solitário? Quem é esse? Sim, esse nome está aqui. Sim, esse nome está aqui. Ele é santo. Ele é santo. És inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Isso, coloque suas mãos no coração nesse momento. E mesmo que os ventos contrários estejam soprando contra a sua vida, e mesmo que as lutas estejam te desafiando, e mesmo que as crises estejam te rodeando, saiba onde está a sua vida. Sabe onde você está construindo a sua fé, onde você está depositando a sua esperança. Sim, nós construímos a nossa vida em Jesus. É nele, somente nele. Aleluia, vamos declarar isso. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Só tu és Senhor. Só tu és Senhor. E não há outro igual. Não há outro igual. Só vamos confiar em ti. Você não será abalado. Sim, você não será abalado. Não nesse nome. Não quando ele está na sua vida. Não quando ele está presente. Ali você não é abalado, porque você tem um sólido fundamento. Jesus, Jesus, Jesus. Cantamos esse nome. Eu vou. A partir de hoje, Senhor, nós vamos fazer isso nesse lugar. Nós vamos construir a nossa vida, depositar as nossas esperanças no fundamento maior, no fundamento eterno, no fundamento permanente. Jesus, 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 Tu és santo, Senhor. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
última vez vamos declarar: Santo, és incomparável. Sim, Ele é. Os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa vida e o nosso coração, Pai. Que possamos sair desse lugar cheios do Teu Espírito Santo, cheios da força, cheios da alegria e cheios dessa esperança que só o Senhor pode produzir quando o Senhor está presente em nossa vida. Que esse homem, essa mulher, que essa pessoa que entrou aqui hoje talvez pela primeira vez, sinta e receba essa mensagem em seu coração, diante de tudo que foi dito, cantado e celebrado nesse lugar. Que fique permanente em nosso coração de que o Senhor é a nossa cura, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa vida, e não seremos abalados em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus pela obra dele na nossa vida. Aleluia. Deus abençoe. Que você tenha uma ótima, uma maravilhosa semana na presença do Senhor Jesus. Deus te fortaleça. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Tudo bem, pastor? Que culto maravilhoso, né, irmãos? Que certeza, palavra deste tempo tão maravilhoso. O pastor orou conosco. Como nós íamos perder essa oportunidade de orar pela vida dele, sendo que hoje é aniversário do nosso querido pastor, irmãos. Ei, pastor precioso. Nós vamos orar com o pastor Denis, sua amada família. E quero chamar aqui nosso querido presbítero Luiz Carlos, que vai estar representando o conselho e trazendo aqui uma lembrança especial. E queremos nessa hora orar com este homem íntegro, corajoso, temente a Deus, que nos inspira tanto a nossa caminhada com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida do pastor Denis. 28, né, pastor? Acho que é 28. Antes de orarmos, eu gostaria de dar umas palavras. Pastor, me permite? Pastor Denis, em janeiro vai completar 8 anos aqui conosco. Pessoa que a gente aprendeu a admirar. Aprendemos bastante coisa com o Senhor. E durante esse período interessante, muitas pessoas brincaram comigo. Esses são na base de brincadeira, né? O pai do pastor Denis. Tem alguma semelhança aí, irmãos? Barbinha, cabelo careca. Mas eu ficava feliz mesmo quando teve uns que brincavam, falavam, você é irmão do pastor Denis? Aí, 69 anos, o pastor Denis disse que não sai dos 33. E se eles brincassem comigo e dissessem, irmão gêmeos, já pensou? Mas essas são as brincadeiras, e aconteceram realmente. Agora, o legal foi um dia, pastor, nunca falei isso para o senhor. Era a pessoa que veio visitar, a pessoa que não conhecia, talvez conhecia o senhor só por foto. E veio de mim, abraçou e disse, pastor Denis, como é que está o senhor? Eu falei, rapaz, eu sou o pastor Denis, cara. Muito gostoso, pastor. Nós tivemos aqui, pastor Rodrigo, durante 8 anos, pastor Denis como presidente do conselho, eu como vice-presidente do conselho. E hoje, logo cedo, dia 19 de julho, para mim, eu falei com a minha esposa, muito cedo, é um dia muito especial na nossa vida. Meu neto, primogênito, fazendo 14 anos hoje, dia 19 de julho, eu falei, gente, bacana, faz aniversário dia 19 de julho, e o meu pastor também. Mandamos um áudio para o senhor logo cedo, né? Cantamos parabéns para ele. E agora eu tenho o privilégio de estar orando, representando esse conselho da nossa igreja. Vamos orar? Estende as mãos para o pastor Denis. Pai, na tua presença, Senhor. Pai, tu conheces os nossos corações, conheces a nossa vida, conheces a sinceridade que existe, o carinho que nós temos. Pai, nós colocamos pastor Denis nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Continue abençoando ele, Senhor. Continue abençoando ele nessa caminhada de pastor, ganhando vidas para ti, Senhor. Também
junto do pastor Denis, tem a esposa, os filhos, ó Pai. Coloca a tua mão sobre a vida deles, protege a vida deles, caminhe com eles, em nome de Jesus. Amém. Me pediram para transmitir a todos que ninguém vai embora. É dia de festa, é dia de aniversário. Ali no nosso estacionamento tem uma recepção para o pastor Denis, ele não estava sabendo, hein? O pessoal aqui fizeram tudo muito escondidinho. Depois que ele entrou com o carro, que o pessoal montaram. Vamos lá, vamos chegar todos lá. Então, convido a todos para que estejam junto conosco nesse momento tão importante. Queridos, vamos lá neste momento, dirigir para lá, vamos ter esse tempo de comunhão, louvando ao Senhor Jesus, honrando este homem de Deus junto com a sua família. Que vem saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chama?